Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Nós somos gratos a Deus por esta tão grande e rica oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma noite de domingo para juntos e reunidos em nome de Jesus louvarmos e adorarmos o seu santo nome. Queremos agradecer ao nosso pastor pela confiança de nos escalar para estar com os irmãos nesta noite, com a igreja do Senhor, para trazer uma palavra. Os irmãos sabem, eu falo pouco e devagar, não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas somos gratos a Deus estar aí. Deus abençoe o conjunto, o departamento infantil, as tias, as crianças, pela dedicação do trabalho nesta noite, lembrando alguns hinos falando a ressurreição de Jesus. E antes de entrar aqui na mensagem, eu me lembro, meus amados irmãos, de um certo dia que eu me encontrava um pouco triste devido a algumas situações que tinham acontecido na nossa vida, e às vezes a gente fica um pouco triste. E eu ia neste dia caminhando para casa e ia me lembrando das coisas que tinham acontecido e ia um pouco desanimado e triste. Mas no caminho de casa, quando eu ia passando debaixo de um pé de árvore, eu vi aquela voz que me dizia assim: eu estou vivo. E eu automaticamente, quando eu vi aquela voz dizer assim, eu estou vivo, eu me alegrei naquele momento. E eu me lembrei que os discípulos, quando Jesus morreu, eles estavam tristes, porque quem ia multiplicar o pão, quem ia multiplicar os peixes, quem ia curar, quem expulsar os demônios, porque Jesus operava, quem ia acalmar a tempestade. E quando Jesus morre, os discípulos se entristeceram por dizer, ele não está mais conosco, não é? Mas quando Jesus ressuscita, a alegria dos discípulos voltaram novamente, porque disse, ele está conosco, ele ressuscitou, ele cumpriu aquilo que ele falou. Então, meus amados irmãos, para nós, a nossa alegria é saber que Jesus está vivo, independente do que esteja acontecendo. Ele vivo, ele pode fazer todas as coisas ainda. Ele ainda acalma a tempestade, ele ainda multiplica, ele ainda cura, ele ainda liberta. Tudo ele faz porque ele está vivo. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, mas queremos falar um pouco sobre, nós estamos vivendo agora, encerrando no domingo, a semana de Páscoa, que é comemorado no mundo um pouco diferente da nossa, não é? Porque mudam todo o cenário e toda a visão verdadeira da Páscoa, não é? Botam coelho e chocolate no meio para tirar um pouco daquela visão, preparam-se os banquetes e até que muitos foge um pouco do pensamento da verdadeira Páscoa. Mas, meus amados irmãos, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, é uma única história, do princípio ao fim, conta a mesma história. Se nós pegarmos a Bíblia do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela vai contar uma mesma história. Qual a história que a Bíblia vai contar? A Bíblia vai contar a história, meus amados irmãos, da redenção do homem. No princípio, o homem cai e precisava de uma redenção. A história da Bíblia é essa: o homem caiu lá no princípio, e se nós olharmos toda a Bíblia, vai tratar da redenção do homem. Se nós olharmos, meus amados irmãos, o Antigo Testamento, ele vai estar preparando a apresentação do Redentor, vai estar apontando para um Redentor.
vai estar mostrando para o Redentor. Todo o Antigo Testamento vai estar apontando lá para diante, dizendo assim, aí vem o Redentor. Desde Gênesis vai apontar para o Redentor. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, o Novo Testamento, aí a gente vê a revelação desse Redentor. Quando Jesus se revela, quando ele vem, quando ele nasce. Até, meus amados irmãos, que o nascimento de Cristo, se nós olharmos os evangelhos, só 2 evangelhos vai mostrar o nascimento de Jesus. Mas a sua morte, os 4 evangelhos vão apresentar a morte de Cristo. Por quê? Porque era necessário que ele morresse, a importância da morte dele, porque não era só ele vir, mas ele morrer para concluir a obra da redenção. Se nós olharmos o livro de Atos dos Apóstolos, vai estar ali expresso a mensagem do Redentor. No Antigo Testamento, a preparação, no Novo, a revelação. No livro de Atos vai estar o anúncio da mensagem do Redentor. Nas cartas vai estar a explicação da obra do Redentor, e no livro de Apocalipse é a conclusão da obra do Redentor. Quem entendeu, diga amém. Mas, meus amados irmãos, quando nós, para entendermos a Páscoa, temos que voltar para o Antigo Testamento. Porque a Páscoa, este nome, Páscoa, nós vamos ver isso lá no livro de Êxodo, quando o povo estava, meus amados irmãos, preso ali, cativo. Eles eram escravos ali no Egito e era necessário ser liberto. Precisava de uma libertação. E quando Deus envia Moisés ali no Egito para trazer a mensagem de libertação ao povo, não foi fácil sair e ser liberto. Deus começa a operar milagres, começa a enviar as pragas, e a última praga seria a morte dos primogênitos. E quando o Senhor envia Moisés ali de preparar o povo para a saída, que até, meus amados irmãos, é o tema, o título de Êxodo é exatamente saída. Prepara o povo para a saída, para que eles saiam do Egito, para que eles sejam libertos. Mas aí Deus fala a Moisés e manda preparar o povo. O que é que o povo tinha que fazer? Tinha que estar junto, tinha que separar um cordeiro, tinha que matar o cordeiro, tinha que colocar o sangue do cordeiro na vega das portas, e tinham que ficar todos juntos, sem sair de dentro de casa, porque à meia-noite iria passar o anjo, e onde não houvesse a marca, o anjo entraria e mataria o primogênito daquela família. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, os hebreus tinham que crer na mensagem e obedecer. Se nós olharmos, todo o livramento na Bíblia é uma questão de fé. Você tem que crer na providência de Deus ou na obra que o Senhor tem feito. É uma questão de fé. Porque se os hebreus, ou eles colocariam fé para estar ali escondido dentro de casa, não sair, crer que o sangue o protegeriam, se ele desobedecesse e saísse de casa, por certo, eles seriam atingidos pela última praga no Egito. Então, meus amados irmãos, desde o Antigo Testamento, a salvação, a libertação, a redenção é uma questão de fé. Você tem que crer. Mas, meus amados irmãos, o cordeiro teria que ser morto, o cordeiro pascual teria que ser morto, assado, e todos participariam do cordeiro. Esse cordeiro, meus amados irmãos, apontava para o cordeiro que tira o pecado no mundo, a qual uma das crianças já falou. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós olharmos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 8, vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa, meus amados irmãos. É Ele que nós estávamos aguardando, é Ele que nós estávamos esperando,
porque se ele não tivesse vindo, nós estaríamos presos, nós estaríamos, meus amados irmãos, na nossa mesma vida, nós estaríamos escravizados, nós não estaríamos aqui nesta noite. O único motivo de estarmos aqui nesta noite é porque Jesus veio e morreu para nos libertar e nos dar uma nova vida. Nós vivíamos uma vida velha, nós vivíamos uma vida de pecado, mas Jesus veio para nos dar a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor, através da sua morte e do seu sangue. Meus amados irmãos, quando nós olhamos a obra que Jesus realizou, se nós voltarmos no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o homem cai, quando o homem peca, desobedecendo a Deus, Deus se apresenta ao homem, à mulher, porque ali estava um cenário, tudo no jardim do Éden, naquele momento estava Adão, Eva e a serpente. Quando o homem cai, Deus se apresenta e está ali os três reunidos no jardim diante de Deus. E Deus se apresenta e diz: Adão, o que foi que tu fizeste? Adão aponta para a mulher e a mulher aponta para a serpente. E quando Deus começa a tratar ali a questão da desobediência, Deus começa pela serpente. Diz: por que tu fizeste isso? Por que enganaste a mulher? E quando Deus fala ali, Deus dá uma sentença à serpente: portanto, tu vais rastejar sobre o teu ventre, comerás o pó da terra, porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus amados irmãos, quando nós olhamos essa cena, tudo o que aconteceu por causa do pecado, se nós olharmos tudo, essa consequência atinge o nosso Senhor. Porque quando nós vemos no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 30, Jesus, quando estava ali, meus amados irmãos, diz que eles batiam-lhe com a cana na sua cabeça. Jesus foi ferido na cabeça com a cana, eles batiam com a cana na cabeça de Jesus. Se nós olharmos no livro de Gênesis, capítulo 3, ainda versículo 16, quando o Senhor chama a mulher, o Senhor diz assim: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição. E Isaías 53, versículo 3, versículo 4, vai dizer assim: ele será um homem de dores. Então Jesus foi um homem de dores, as dores estavam sobre ele, o sofrimento estava sobre Jesus. Se nós olharmos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 18, quando o Senhor chama o homem de: por tua causa, a terra vai produzir cardos e espinhos. Quando nós olhamos no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 29, nós vamos ver o seguinte: e tecendo uma coroa de espinhos, logo batem na cabeça de Jesus. Jesus sofre dores. Os espinhos, a qual lá no livro de Gênesis está revelado, foi feito a sua coroa de espinhos. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, o Senhor vai dizer: o homem, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Diz que o homem iria trabalhar, iria suar, iria sofrer, porque a terra não iria lá mais lhe dar o seu fruto. O homem teria que trabalhar, teria que suar para comer. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, vai dizer: porque ele foi um homem experimentado nos trabalhos. Jesus, em tudo que ele foi fazer, ele foi provado no seu trabalho. O seu trabalho foi pesado, foi dolorido, em ponto que Jesus se cansava, em ponto que Jesus dormia na popa de um barco, porque ele disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça.
meus amados irmãos, e no final de tudo, quando o Senhor tinha dito ao homem que no dia que ele comesse certamente morreria, quando no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando nós vemos, meus amados irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nós olharmos no livro de Gênesis, todas as consequências do pecado, todo o sofrimento que estava ali registrado, caiu sobre Cristo. É por isso que Isaías vai dizer: porque por ele foi um homem de dores, um homem provado, mas ele, meus amados irmãos, tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus amados irmãos, a consequência do pecado, o peso, a morte, os espinhos, a afronta, a humilhação, meus amados irmãos, tudo cai sobre Jesus. O desprezo, o abandono, a traição, tudo recai sobre o nosso Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que ele não abriu a sua boca. Ele aceitou, se entregou por nós, assumiu o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje alegres, louvando o nome dele, porque ele sofreu. Para nós estarmos aqui, ele assumiu o nosso lugar. Ele sofreu para que nós pudéssemos sorrir, estar alegre. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Porque se ele não morresse, a gente iria morrer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele morreu para nos dar a vida. Ele foi desprezado para que nós fôssemos acolhidos por Deus. Ele foi a porta que se abriu para que o pecador pudesse entrar. Ele foi a água jorrada para saciar a nossa sede. Ele foi o pão para saciar a nossa fome. O castigo que nos traz a paz, aí disse, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Estamos aqui nesta noite, meus amados irmãos, para adorar o autor da nossa salvação. Porque ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente se consertar porque não tinha jeito. O homem vivia no seu pecado contínuo e não tinha como ele melhorar, não tinha como ele ser restaurado. Jesus morreu quando nós estávamos ainda nos nossos pecados, mas ele morreu para nos dar uma vida eterna, uma vida nova, uma esperança, um novo caminho, uma porta aberta, uma nova direção. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Hoje nós estamos vivos, meus amados irmãos, mas até um tempo nós estávamos mortos. Mas quando nós cremos na mensagem, quando nós ouvimos a mensagem, nós cremos. A salvação é pela graça, mas por meio da fé, a gente tem que crer. É algo que está ao alcance de quem crê. Quem crê, Jesus vai dizer, quem crê será salvo. Quem não crê, ele vai dizer, já está condenado.
porque não há salvação para quem não crê numa mensagem. É por isso que Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, diz: se nós não atentarmos para uma tão grande salvação. Meus amados irmãos, ai daqueles que não atentar para essa mensagem de Cristo, ai daqueles que não obedeçam ao Senhor e saia da porta para fora, ai daquele que não atentar para a mensagem e saia de debaixo do sangue do Cordeiro, ali como no Egito, ou ficava dentro da casa coberto pelo sangue, ou a morte entrava. Meus amados irmãos, hoje não é diferente, ou nós ficamos debaixo do sangue de Cristo, crendo na sua mensagem, aguardando o tempo da nossa saída daqui, ou nós iremos morrer, porque ai daquele que não atenta para a mensagem da salvação, para aquele que veio, morreu e ressuscitou para nos dar uma vida nova, uma nova esperança. Meus amados irmãos, não é tempo de ninguém sair da porta para fora, não é tempo de sair de debaixo da proteção de Cristo. Ah, meus amados irmãos, quantos estão dizendo: eu vou dar um pulo lá fora, eu vou, depois eu venho, eu saio, depois eu volto, eu vou ali um pouquinho, e quantos não vão voltar mais, e quantos não vai dar tempo para regressar? Meus amados irmãos, é melhor ficar debaixo do sangue de Cristo, aguardando a ordem da saída da igreja, aguardando o toque da trombeta. Espera mais um pouco ainda. Brevemente vai haver uma notícia que o povo onde está? Cadê aquela igreja? Cadê o culto? Cadê os irmãos? Cadê a campanha? Cadê o conjunto? Cadê o coral? Cadê a mocidade? Cadê as crianças que louvavam o nome do Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Estamos só aguardando, meus amados irmãos, o momento da nossa partida. Aleluia. É melhor sofrer um pouquinho ainda. Onde está? Meus amados irmãos, o mundo, ele está como os egípcios naquela época, está nos expulsando daqui, dizendo: aqui não é o lugar de vocês, vão embora daqui. A gente já pode perceber pelo que está acontecendo no mundo, que o mundo não quer a igreja mais aqui. Ele vai embora com o costume de vocês, vão embora com o Deus de vocês, vão-se embora adorar Ele onde vocês quiserem, mas aqui não é o lugar de vocês. O mundo já mostra isso. A gente não quer a vossa doutrina aqui, a gente não quer os vossos cânticos aqui, a gente não quer vocês andando diferente aqui. É como o povo egípcio empurrava ali o povo hebreu, dizendo: saiam daqui, aqui não é o lugar de vocês. O mundo hoje está fazendo isso com a igreja, dizendo: vão embora. Aleluia. Vocês são os perturbadores do mundo, enquanto vocês estão aqui só a perturbação. Essa mensagem de pecado, essa mensagem de arrependimento, a gente não quer ver isso. Aí, o mundo está expulsando, dizendo: vão embora. Mas eu
dizer uma coisa, isso é verdade. Daqui a pouco a igreja vai. Daqui a pouco nós vamos embora. Aleluia, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Tocai a trombeta no Monte Sião, perturbe-se os moradores da terra, mas o dia do Senhor vem. Vão embora daqui. Aqui não é o vosso lugar, é verdade. Não vos conformei com o mundo. Não ameis o mundo. Vós não sois do mundo, como do mundo eu não sou. Se vós fosse do mundo, o mundo o abraçaria e o amaria. Mas como vós não sois do mundo, ele vos aborrece, porque o mundo aborrece a mim, diz o Senhor na sua palavra. Não se preocupe, porque tem alguém que não gosta de você, porque você é crente. Isso é verdade, o mundo não gosta de crente. Convive, mas não gosta. Aguenta você entalado assim. Mas a igreja vai subir. Quantos podem dizer amém? A igreja vai subir. Aleluia. E quem quiser pode ficar aqui. Mas o convite é para subir. Quem crê será salvo, o Senhor disse. Aquele que crê no Filho do Homem, aquele que o confessar será salvo. Não sei se tem nesta noite alguém que ainda não se entregou a Cristo. Tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico? Tem alguém em nosso meio? Tem alguém? Tem alguém? Eu fico pensando, tem alguém? E quando os desviados voltar, vai ser como? Canta aí um pedacinho do desviado, vai ser como? Aleluia, mas não vão. Não vai encontrar. Já foi. Aleluia. Põe os sapatos nos pés. Se preparai apressadamente, Moisés disse ao povo, se prepare apressadamente. Põe o sapato nos pés, põe os calçados, põe as vossas vestes, comei apressadamente, porque à meia-noite vai passar o anjo, e quando o anjo passar vai ser a saída. Se está faltando alguma coisa, está faltando amarrar a sandália dos pés. Não tem aquela sandália que Paulo falou? A sandália da preparação no Evangelho da Paz. Não teve aquela sandália que Moisés falou, que Paulo falou? Amarra essas sandálias na preparação do Evangelho da Paz. Pega o teu escudo da fé. Veste a tua couraça da justiça. Pega a espada do Espírito, que é a palavra. Bota o capacete da salvação na tua cabeça. Bota na tua cabeça. A salvação tem que estar na tua cabeça.
eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Bota esse capacete na tua cabeça. Eu estou salvo, Jesus me salvou.